O hábito de beber cerveja acompanha as mais diferentes culturas ao longo da história da humanidade. Os registros mais antigos são de 5.000 anos antes de Cristo, entre os sumérios, civilização que viveu no Oriente Médio. No Brasil, a cerveja já está incorporada à nossa cultura e movimenta uma indústria em pleno crescimento. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, o setor responde por 2% do PIB brasileiro. Mas o que podemos dizer sobre as chamadas cervejas artesanais, que têm uma produção diferenciada com ingredientes especiais? É o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo, Elison Guns. Oi, Elison. Olá, Lisa. Boa tarde a você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale e também pela TV Univale. Você pode mandar a sua opinião, a sua crítica ou sugestão para a gente pelo nosso e-mail, que é o vivavozunivale@hotmail.com, ou pela nossa página do Facebook, que é o facebook.com/vivavozunivale. No programa de hoje a gente recebe o Alexandre Melo. Ele é um dos proprietários da cervejaria Itajaí. Aliás, cervejaria que já recebeu vários prêmios, né? Obrigada pela presença, Alexandre. Obrigado. Bom, a gente queria começar tentando entender como é que surgiu o seu interesse pelas cervejas, né? Por fazer cervejas, especialmente, né? O interesse por cerveja, eu não me recordo especificamente, mas o que começou a me chamar a atenção foi quando começaram a chegar as primeiras cervejas alemãs importadas no Brasil, né? Porque antes o brasileiro ele só tinha acesso às cervejas de massa, digamos assim, né? As chamadas Pilsen, que na verdade não são Pilsens, né? Mas as cervejas de massa, né? Então, e ali aí começou a me despertar o interesse e a curiosidade que existiam outros sabores, não era só aquilo que a gente estava acostumado, né? E em 2008, 2009, entre 2008 e 2009, eu e mais 3 amigos, a gente descobriu que era possível fazer cerveja em casa, né? E inclusive simular alguns desses estilos de cervejas que a gente tinha curiosidade, a gente lia sobre, mas ainda não chegavam no Brasil, não havia ninguém que fabricava, ou os que fabricavam não chegavam até onde a gente estava, né? Então a gente descobriu que era possível fazer cerveja em casa e simular, inclusive, esses estilos diferentes de cervejas, né? Então, daí surgiu a cervejaria Itajaí mesmo, né? Em 2008 e 2009 a gente começou a fazer cerveja em casa, né? Foi uma paixão à primeira vista para mim, assim. Eu comecei a me especializar e estudar por conta própria, comecei a fazer alguns cursos. Logo no ano seguinte eu entrei para a diretoria da Serva Catarinense, que é uma associação de cervejeiros artesanais de Santa Catarina, porém focada no hobby, não na indústria, né? Não para vender, né? Cerveja, é somente para quem quer fazer parte do hobby, né? Então, e fui cada vez me envolvendo mais nesse mercado, digamos assim, né? Até que em 2012, mais ou menos, eu comecei a pensar no caso de se eu tivesse uma cervejaria, né? Um negócio mesmo. Um negócio, né? Então eu tinha confiança nas cervejas que eu fabricava, né? Junto com amigos também. E eu comecei a fazer planos de negócio, estudar o mercado de cerveja. A gente chutou algumas bolas na trave, né? Até que agora, um pouco mais de 1 ano e meio atrás, surgiu a oportunidade de entrar na sociedade da Costa Esmeralda, né, que é a razão social da nossa cervejaria. Bacana. Mas então, de uma certa forma, você chegou para dar um tempero aí à história dessa cervejaria, que antes já tinha um nome diferente, que acho que era Otomânia. Otomânia Catarina. Né? Isso. E aí, a partir da sua chegada, é que ela se transformou na cervejaria Itajaí, né, Alexandre? Isso. Você consegue contar um pouquinho dessa história? Isso. Alguns sócios saíram da sociedade, né, da antiga cervejaria. Nenhum dos sócios participava ativamente, por assim dizer, do dia a dia da cervejaria, né? E talvez a minha entrada foi justamente para suprir essa lacuna, né? De ter um sócio que ficasse no dia a dia da fábrica, né? Que nem dizem que é o olho do dono que engorda o gado, né? Digamos assim. Mas a minha entrada na cervejaria, uma das primeiras coisas que a gente fez foi mudar o nome da cervejaria. Primeiro a gente buscava um nome que tivesse uma brasilidade, digamos assim, fugir um pouquinho dos nomes em inglês ou em alemão.
Então a gente optou, o nome Itajaí era um nome que eu já tinha meio que na minha cabeça até antes de surgir essa oportunidade de entrar na cervejaria aqui em Itajaí. E quando surgiu essa oportunidade, era muita coincidência para a gente não abraçar a causa, né? Então eu entrei na sociedade junto com mais um outro sócio e a gente então mudou o nome da cervejaria, a marca, né? E a gente começou a criar novos produtos e o reconhecimento foi chegando, né? Bacana que vocês adotaram o português antigo, né? Então ficou Itajaí com H e Y. Né? A gente buscava, antes de ter tido essa oportunidade, a gente buscava um nome que tivesse talvez uma origem indígena, né? Para ter justamente essa brasilidade, né? Certo. Eu procurei vários nomes, até que eu cheguei também no nome Itajaí. E surgiu essa oportunidade, é um nome muito parecido, é o nome como era escrito antigamente, o nome da cidade, né? Legal. E inclusive até tem algumas histórias que até hoje não se sabem bem ao certo qual a origem do nome Itajaí. Tem algumas teorias, digamos assim, mas ninguém hoje conseguiu afirmar, significa isso, né? De qualquer forma, tem essa cultura indígena por trás que vocês estavam buscando. Exatamente. Né? Ficou simpático, né, também. Né? Isso. Bem a ver com a cidade também. Claro. Né? Ficou a ver com a cidade. Para quem às vezes é de fora não conhece a cidade, não faz esse vínculo, mas para quem é da região faz esse vínculo, né? Legal. Então, Alexandre, quem são os profissionais envolvidos na produção dessa cerveja? Hoje nós somos eu e mais 4 funcionários, né? Nós temos 3 funcionários que estão mais ativamente em função da parte de produção e um na parte de logística, na parte de entregas, né? Então a nossa estrutura é bem enxuta. Legal. E o que precisa em termos de especialização, né? Quem é o cervejeiro que realmente faz a diferença na hora de fabricar uma artesanal? Com certeza. Esse tempo todo, desde que eu comecei a fazer cerveja em casa, me deu um background, assim, uma preparação bem legal para trabalhar profissionalmente nisso. Então as receitas são desenvolvidas por mim mesmo, né? Quando é necessário eu mesmo toco a produção, senão nós temos funcionários que também tocam a produção para a gente, né? Mas o desenvolvimento das receitas ainda é meu, né? Legal. E como é que é esse processo de produção da cerveja, Alexandre? Como é que funciona a etapa dos ingredientes até sair a cerveja pronta mesmo? A cerveja ela é feita basicamente de malte de cevada, né? Tem algumas cervejas que são feitas com adjuntos também, mas basicamente ela é feita com malte de cevada, que não é a cevada como a gente conhece, colhida. Ela passa por um processo de germinação e daí a gente passa a chamar ela de malte de cevada. Certo. Né? Porque nesse processo de germinação, o grão da cevada ele começa a germinar e ele produz o embrião que está dentro do grão, ele produz algumas enzimas que a gente vai precisar dessa enzima depois no processo de fabricação da cerveja. Então assim que o embrião começa a produzir as enzimas, o grão é seco e ele já pode ser chamado de malte de cevada. Então esse malte depois ele é moído, já dentro da fábrica, misturado com água a temperaturas específicas, justamente para ativar essas enzimas que estão dentro do grão. E essas enzimas vão quebrar o amido que está dentro do grão em moléculas de açúcar, que na verdade o amido é como se fosse uma molécula de açúcar bem grande. Então quando você começa a quebrar ele em pedacinho, ela vira em moléculas de açúcares menores, né? E esses açúcares menores, depois que a levedura vai precisar para consumir esses açúcares e transformar eles em álcool e gás carbônico. Nossa, todo um processo físico-químico, né? Agora, Alexandre, é claro que a gente sabe, né, é de senso comum que brasileiro gosta de cerveja, Sim. né? Mas quais são as diferenças entre a cerveja industrializada, essa como você chamou de massa, enfim, para as cervejas artesanais? O que é tão diferente? As cervejas de massa, como a gente chama, são as Standard Lagers, que seria o nome correto para chamar essas cervejas, né? Porque a cerveja Pilsen, como todo mundo divulga por aí, na verdade é um estilo completamente diferente, não tem nada a ver com a cerveja que nós encontramos aqui no Brasil. Gente. Ela é muito mais amarga, muito mais complexa, mais escura, um pouco mais escura, não muito escura, mas é um pouco mais escura. E as cervejas de massa aqui, que o pessoal denomina como Pilsen, elas são extremamente leves, quase nenhum amargor, né? São cervejas feitas para serem refrescantes mesmo, né? Pro nosso clima, principalmente o clima mais quente, né? Das épocas mais quentes. Né? Então, mas a grande diferença são no produto, assim, na degustação, seriam isso. São cervejas bem mais leves,
Obviamente, sendo mais leve, elas têm um pouquinho menos de sabor também, né? As cervejas artesanais, elas possuem... Por isso que muita gente, às vezes, quando prova uma cerveja artesanal pela primeira vez, faz aquela pergunta, nossa, que forte, né? Mas esse forte não quer necessariamente dizer que tem mais álcool. Às vezes ela pode ter até menos álcool do que uma cerveja de massa. Mas esse mais forte, eu pelo menos interpreto como forte no sentido de sabor. Ela possui muito mais sabor, né? Isso que faz o pessoal também se apaixonar pela cerveja artesanal depois que começa a consumir, né? E outra diferença mais técnica são que as cervejas de massa, geralmente elas usam adjuntos. Elas não são cervejas que levam 100% malte de cevada. Elas podem usar xarope de milho, grits de milho, assim, outras fontes de amido que não sejam, ou de açúcares, que não sejam do malte de cevada. Ou seja, não são tão cerveja, mais ou menos isso. Mais ou menos. Entendi. Mais ou menos. Não, o consumidor leigo, né, Alexandre, se ele bebe uma cerveja dessa de massa e depois ele muda para uma artesanal, as diferenças são bem perceptíveis, né? Não, com certeza. A primeira coisa que a pessoa, que é acostumada a tomar uma cerveja de massa e toma uma cerveja artesanal, a primeira coisa que geralmente ela repara é em relação ao amargor. Porque geralmente a cerveja artesanal ela tem um pouquinho mais de lúpulo, que é o que confere o amargor para a cerveja. Então, o primeiro impacto geralmente é esse, né? O segundo impacto, talvez ela sinta um pouco mais, a boca um pouco mais cheia, digamos assim, um pouco mais preenchida de sabor, né? Que é também o grande diferencial das cervejas artesanais. E a cerveja artesanal, a cerveja de massa praticamente você só tem uma, né? Que é as denominadas Pilsens, né? Que a gente já explicou aqui, Falsa não é bem Pilsen. Mas existem mais de 120, talvez 150 estilos diferentes de cervejas no mundo, né? Sendo que cada cervejaria faz a sua interpretação de um estilo. Então, existe uma infinidade de combinações e possibilidades que você pode ter numa cerveja, né? Agora a gente pode fazer uma analogia entre essas cervejas mais sofisticadas, digamos assim, com os vinhos, e a gente pode classificar os sabores. Você tem como fazer uma rápida lista, já que são 120, mas enfim, das principais categorias? Porque assim, tem muita gente que faz essa briga, digamos assim, entre o vinho e a cerveja, né? Quem é enólogo, quem é apreciador de vinho, talvez vai brigar comigo, né? Mas eu já li dados científicos que a cerveja ela tem quase o dobro de componentes de sabor a mais do que o vinho. Ou seja, a cerveja, tecnicamente falando, ela seria mais fácil de harmonizar. E hoje a cerveja você consegue harmonizar ela praticamente com qualquer prato. Qualquer prato. O vinho a gente sabe que tem algumas coisas que você não consegue harmonizar com vinho. Por exemplo, sobremesas tem alguns vinhos que até podem ser harmonizados com algumas sobremesas, mas são sobremesas específicas. Por exemplo, aspargos. Você não consegue harmonizar vinho com aspargos, isso é uma coisa clássica. Olha. Né? Então, existe um pouquinho essa briga, assim, né? Eu não levo muito a sério isso, eu pessoalmente, né? Mas em nível de harmonização, a cerveja hoje eu acho que ela está muito... Inclusive nos Estados Unidos, que é um mercado que tem um crescimento absurdo no mercado de cerveja artesanal. Você não via alguns anos atrás restaurantes com estrelas Michelin com cardápio de cerveja. Hoje você encontra, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Então a cerveja ela cresceu, ela ocupou seu espaço, mas ela não briga com o vinho, porque é um produto diferente. Claro. Então dá para harmonizar a cerveja com aspargos? Dá. Qual seria a sua dica? Que tipo? Depende como ele é preparado, né? Mas eu acredito que com cervejas um pouco mais leves e um pouco mais ácidas ele combine muito bem, né? Cervejas à base de trigo, talvez, ou cervejas sours, que a gente chama, que são cervejas feitas para serem azedas, né? Então, Alexandre, quais que são os tipos de cerveja que são mais procurados pelos consumidores? Como a gente tem uma influência muito grande aqui no Brasil do mercado americano, praticamente para tudo, né? Os Estados Unidos acabam influenciando o nosso mercado de consumo. O pessoal procura muito na parte de cerveja artesanal, fora as Pilsens, né? Mas aí as Pilsens verdadeiras, digamos assim, seriam as IPAs, né? As India Pale Ales, né? Eu acho que talvez seja o estilo de cerveja que o pessoal hoje mais procura, que é um estilo mais amargo, né, bem mais amargo, talvez 3 ou 4 vezes mais amargo que uma cerveja de massa, às vezes até mais. Mas são estilos leves, mas extremamente aromáticos.
né? Você sente, geralmente são utilizados lúpulos americanos, então os lúpulos americanos eles têm esse aroma um pouco mais cítrico, então vai te lembrar frutas cítricas, laranja, limão, manga, maracujá, frutas tropicais, isso no aroma, né? E alguma coisa e também no sabor um pouco. Que bacana, né? Eu acho que as pessoas que não experimentaram ainda vão ficar curiosas, porque, né, conseguir observar esse tipo de aroma e sabor em uma cerveja, eu acho que é uma experiência diferente, né? É isso que é legal também, quando você começa a provar cervejas diferentes, você começar a prestar, isso vale para tudo, né? Prestar atenção no que você está consumindo, né? Não só consumir para se refrescar, ou consumir por consumir, ou consumir para ficar embriagado, né? Okay. Você presta atenção no que você está comendo, no que você está bebendo e analisando isso. Você acaba consumindo menos e com maior qualidade, né? Legal. Vamos fazer um intervalinho, mas a gente já volta a conversar com o Alexandre Mello. Vamos entender tudo de cerveja hoje aqui, né, Ellison? É isso aí. A SC Viva Voz já está de volta aqui hoje conversando com Alexandre Mello, um dos proprietários da cervejaria Itajaí. Então, Alexandre, quais que são os tipos de cerveja que a Itajaí produz? Hoje nós produzimos 4 estilos, que já estão bem solidificados, digamos assim, no mercado, e 2 novidades. Uma a gente já fez um pré-lançamento e outra a gente vai lançar com exclusividade no Festival Brasileiro da Cerveja. Os que a gente já, desses 4, são o estilo Pilsen, o estilo Weiss e o estilo American Pale Ale e o Porter. O Pilsen é uma cerveja leve, né, é um pouco mais encorpada e mais amarga que aquelas Pilsens de massa que a gente comentou no bloco anterior, com teor alcoólico relativamente baixo e bem refrescante. A Weiss é uma cerveja de trigo, ela é um pouquinho mais encorpada, mas ela é bem refrescante também, é uma cerveja turva, ela tem aromas que lembram, isso devido à fermentação mesmo, não é adicionado nenhum tipo de ingrediente que leve a isso, mas ela lembra um pouquinho o aroma de banana e cravo. Olha, que legal. É uma característica do estilo de cerveja de trigo alemão, né? Depois nós fabricamos a Porter, que foi a primeira cerveja que nós fabricamos desde que mudou o nome, que foi uma cerveja escura, que ela era muito consumida nos portos ingleses do século XVIII, e foi uma cerveja que a gente criou justamente por essa identificação da cidade com o porto, né? Uma não existe sem outra, digamos assim, né? Olha só. Então, e no próprio nome da cerveja Porter, né? Vem de Porto, né? Então a gente criou essa cerveja e foi uma das primeiras cervejas que nós ganhamos premiações também. E em seguida nós fizemos a American Pale Ale, que é como se fosse a India Pale Ale, que a gente já tinha comentado antes, mas é uma versão um pouco mais light, digamos assim, de uma American Pale Ale, um pouquinho menos lupulada, um pouco menos alcoólica também. Ela é em torno de 5%, 5,3% de álcool, né? Mas ela é bem aromática, tão quanto uma India Pale Ale. Ela tem notas cítricas, notas resinosas, é um aroma bem interessante e ela tem um amargor também, de certa forma, bem potente. Legal. E os lançamentos? Os lançamentos nós temos a Serena, que é uma cerveja que a gente desenvolveu baseado num estilo belga de cerveja, uma triple, porém ela vai adição de flor de hibisco nessa receita, então ela é levemente avermelhada. Para quem já tomou o chá de hibisco conhece, né, o aroma, então ela é um pouquinho azedinha, mas bem pouco, e ela tem um cítrico assim bem interessante da flor de hibisco mesmo. Ela tem um aroma floral muito gostoso, assim, lembra até um pouquinho morango. Né? Ou seja, o público feminino vai gostar, pelo jeito. Não só o feminino também, mas também. O masculino também gosta, porque é uma cerveja para todos os... os meninos estão apoiando lá na técnica. É muito boa. E tem o lançamento que a gente vai fazer no festival, que é uma cerveja que tem tudo a ver com o nosso litoral, que vai ser chamada Itajaí Maré, que é uma cerveja do estilo Gose, que é um estilo alemão, praticamente extinto na Alemanha, agora ele está ressurgindo tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, que é uma cerveja que ela é levemente salgada. Uau! Nossa. Então, por isso que a gente chama ela de maré também, né? Até pela proximidade nossa com o mar, né? Então ela é levemente salgada, ela é uma cerveja bem turva também, uma cerveja que vai um percentual considerável de trigo também, e vai sementes de coentro também nessa receita, então ela tem um pouquinho de um frescor da semente de coentro, e ela tem uma leve acidificação que faz parte do estilo de cerveja. É uma cerveja que, apesar de ela ser salgada, mas é um salgado bem sutil, é uma cerveja
bem gostosa de se tomar e principalmente para harmonizar com frutos do mar. É isso que eu ia te perguntar, as duas, qual seria a harmonização. Então essa, a mais salgadinha para o frutos do mar. Eu acredito que ela harmonize bem. Eu não fiz a harmonização ainda, porque é uma cerveja que ela está em processo final de produção, mas ela já está bem interessante. Mas ela deve ir com certeza muito bem com frutos do mar. E a Serena, que é a triple, eu tenho certeza que ela combinará muito bem com sobremesas. Né? Alguns pratos também, mas principalmente pratos talvez um pouco mais agridoces, mas principalmente com sobremesas, principalmente se for sobremesa à base de frutas vermelhas ou frutas um pouco mais ácidas, né? Ok. Então, Alexandre, algumas dessas cervejas, elas já receberam prêmios, né? Você pode comentar um pouco para a gente de qual é o reconhecimento que essas cervejas já obtiveram nesse mercado da cerveja, aqui, tanto do Brasil quanto no exterior? Hoje eu considero que nós temos 6 prêmios já, sendo que desses 3 de nível internacional e 3 de nível nacional, né? Os primeiros prêmios que nós ganhamos, que foram praticamente 3 de uma vez só, foi no Festival Brasileiro da Cerveja do ano passado, que é a nossa American Pale Ale, ou a nossa APA, né? E o nome dela inclusive vai mudar também, eu já vou explicar para vocês, porque a gente deve estar lançando a nossa linha de garrafas também no Festival Brasileiro da Cerveja. Então a nossa Itajaí Pale Ale, ela vai passar a se chamar no rótulo, na garrafa, Itajaí Brava Pale Ale, em referência à nossa Praia Brava, né? Que legal. Então a cerveja ela ganhou medalha de ouro no Festival Brasileiro da Cerveja, com a melhor American Pale Ale do Brasil, né? Em seguida nós ganhamos medalha de bronze na Porter, que vai se chamar Octo Porter, como é uma cerveja escura com a tinta do polvo, né, do octopus, né? Olha só. Então a gente fez essa brincadeira. Não é da assim. October. Não. Tá bom. E também tem uma cerveja que não é uma receita nossa, mas nós fazemos algumas terceirizações também na fábrica para outras cervejarias, né? Que foi a Sambaqui Blonde Ale, que ganhou medalha de prata também no estilo Blonde Ale, né? Então esses foram os primeiros 3 prêmios, são alguns prêmios que nós temos de nível nacional, porque talvez seja o concurso mais importante de nível nacional, o Festival Brasileiro da Cerveja, né? Talvez não, com certeza. Em seguida nós fomos convidados para participar do Festival Italiano de Cervejas em Milão, logo no mês seguinte, e lá nós fomos convidados junto com outras 3 cervejarias brasileiras, e estavam expondo no festival 38 cervejarias italianas, mais nós 4, né? E como convidados, nós também fomos convidados a participar do Best of Show, que é um concurso que, de todos os 42 expositores, cada um escolhe a sua melhor cerveja e manda para o concurso. A cerveja é julgada por estilo, mas as melhores notas que são as que ganham, né? E para minha surpresa, eu não tinha nenhuma expectativa de tirar alguma premiação. A nossa cerveja ficou em 4º lugar, Best of Show. Ela ficou entre as 4 melhores cervejas da Itália. Que legal, né? Muito bom. No geral, independente de estilo, né? E depois, logo em seguida, a gente participou do Salt Beer Cup, em maio do ano passado, que é o concurso sul-americano. O pessoal brinca que é a Libertadores da América das cervejas. Que a nossa Porter, ela ficou com a medalha de ouro, melhor Porter da América do Sul. E um pouco depois, em setembro, nós tiramos a medalha de bronze na nossa American Pale Ale no Copa de Cervejas da América, que aconteceu no Chile, e que era um mercado, que era uma competição que ela tinha cervejas de todas as Américas, inclusive dos Estados Unidos, que foi quem criou o estilo American Pale Ale. Então, para a gente também um reconhecimento bem legal ter tirado uma medalha de bronze, né? Que trajetória, hein, Alexandre? É verdade. Agora a gente ficou sabendo que você foi até a Bélgica, né? E foi lá conhecer mais de perto também a fabricação das cervejas de lá. O que você aprendeu, o que você descobriu por lá? Da mesma forma que quando a gente foi para a Itália também, lá para aquele concurso, a gente conseguiu fazer bastante pesquisa sobre como é que era feita a cerveja lá. Agora a gente foi para a Bélgica, né? É uma das grandes escolas cervejeiras, digamos assim, né? Eles têm um estilo próprio de fazer cervejas, né? Apesar das cervejas blonde, double, quadruple e triple, que são as que o pessoal mais conhece, as cervejas belgas, a gente foi com bastante foco nas lambics ou as gueuses, que são cervejas ácidas de fermentação espontânea fabricadas na Bélgica, né? São cervejas que elas não levam levedura, ela fermenta espontaneamente. A levedura ela está no ar, né? Como ela também está no ar aqui. Mas a gente usa fermentos na fábrica, fermentos cervejeiros, digamos assim, leveduras cervejeiras que já foram, digamos assim, domesticadas, né, para ter um certo resultado. Na Bélgica eles não têm tanto isso, tem também,
Mas nesse estilo de cerveja lambic, né, a fermentação ela acontece espontânea. Então, é uma coisa que chamou a tua atenção. É uma coisa natural. Por exemplo, se eu tivesse uma cervejaria aqui, eu ia ter um resultado na minha cerveja. Se eu construísse ela a 2 km daqui, eu teria outro, porque é a flora do ambiente que acaba inoculando a levedura no mosto, que depois vai fermentar, né? Muito interessante. É um estilo bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? É um estilo bem diferente. Está começando a crescer o consumo desse tipo de cerveja no Brasil, o pessoal está começando a descobrir. Nos Estados Unidos isso já é uma febre praticamente. Essas são as cervejas ácidas, né? São cervejas que, para quem não está acostumado com a cerveja de cara, dificilmente vai gostar, porque ela é realmente muito ácida, né? Para quem faz cerveja em casa e já estragou alguma cerveja, às vezes vai achar que até que a cerveja está estragada, mas não, ela é assim mesmo. Né? E depois que você começa a provar, você consegue distinguir o que é uma cerveja estragada e o que é uma cerveja fermentada espontaneamente, né? Mas é bem interessante. Então, Alexandre, a gente está chegando ao final do programa. Quer deixar os contatos das cervejarias e onde é que o pessoal pode adquirir a cerveja Itajaí? Nós temos alguns bares, alguns pontos de venda que vendem o nosso produto aqui, e nós temos também o serviço de delivery, né? As pessoas podem ligar no 3348-8484, né? Podem falar com qualquer pessoa que atender o telefone, e a gente faz o delivery, a gente faz a entrega da chopeira, o chopp, o empréstimo do equipamento e depois a retirada, né? Para qualquer um dos estilos que a gente fabrica. Bacana. E vai estar, a cervejaria Itajaí vai estar no Festival da Cerveja, então, né? Vamos estar no Festival da Cerveja, lançando esses 2 produtos novos e também a nossa linha de garrafas, que vai permitir a gente estar não só no shopping aqui na região, mas também em alguns bares, lojas, eventualmente até supermercados. Legal. Né? E também vai nos permitir ter mais estilos diferentes, o pessoal provar mais coisas diferentes que a gente pode fazer. Legal. Alexandre, brigadíssimo por ter vindo aqui. Bacana a gente acompanhar a evolução dessa marca que é tão da nossa cidade, né? Obrigada, a gente conversou com o Alexandre Melo, que é um dos proprietários da cervejaria Itajaí. É isso, né, Ellison? É isso aí, o Viva a Voz de hoje fica por aqui, até a nossa próxima edição.